Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, nessa segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022. Daqui a pouco tem Brasil e Suíça, 1 hora da tarde, a bola rolando, o segundo jogo da seleção brasileira, nessa caminhada rumo ao hexacampeonato. Depois da boa estreia em cima da Sérvia, já já o Brasil joga com a Suíça. Mas a gente vai falar de um outro assunto. Mas antes eu quero dar o recado deles, os parceiros, da Easy Cassino. A Easy Cassino que está desafiando os vascaínos. Eles não acreditam que vocês vão fazer muita entrada, vão fazer muito uso do bônus. Sim, tá aí o código promocional AV2022, que faz você dobrar na primeira aposta, garantem bônus e, acima de tudo, dá uma moleza no jogo da roleta, 50 giros de roleta gratuitamente para você ganhar dinheiro. Alguma hora você vai ganhar, com certeza. Tem muito jogo legal, são jogos de cassino. Você tem no primeiro comentário aqui um link, você vai lá, faz seu cadastro e usa o AV 2022 como bônus para você ter essas benesses, esses benefícios. Easy Cassino. Vamos desafiar o Easy Cassino? Vamos nos cadastrar, vamos jogar, vamos usar o bônus AV 2022? Vai ser um prazer, vai ser uma alegria. Venha para a Easy Cassino. Bom, como eu vinha dizendo, o Brasil joga daqui a pouco contra a Suíça. Jogo importante, jogo que tem um peso, porque o Brasil joga sem o Neymar, que é um jogador importante, que é um jogador decisivo, muito combatido, mas é um jogador muito diferenciado. E vai jogar numa formação um pouco mais tática, com o Paquetá, a princípio, um pouco mais à frente, com o Fred jogando como segundo volante, mas não deixa de ser um time muito talentoso, com a entrada do Éder Militão do lado direito, que é um zagueiro que tem muita força, joga por ali, já jogou por ali, está bem protegido para tentar ganhar da Suíça e garantir a classificação. Mas o assunto que eu queria abordar com você é em cima de uma pesquisa que eu fiz questão de falar, porque eu venho falando muito nos comentários que eu faço na plataforma, não só aqui no Ave Mais, como também no canal Atenção Vascaínos. A gente está vivendo um momento de muita expectativa no Vasco. O torcedor está muito ansioso, está muito nervoso, está muito descrente porque não tem nenhuma notícia, não tem nenhum vazamento. E quando a gente fala que ninguém contratou, o argumento é, poxa, mas ninguém precisa contratar, o Vasco é que precisa contratar. Quando a gente ouve que o Vasco ainda não tem um treinador porque é um planejamento ruim, pode se justificar que de repente não se tenha tanta opção assim no mercado. Esteja se procurando um perfil correto, um perfil que vai dar retorno. Todas essas são reclamações e justificativas, mas é claro que a principal delas é o fato de que hoje o modo associativo, que sempre deu muita satisfação ao torcedor, sempre foi muito populista nisso, de dar logo uma contratação, de dar logo um nome, de logo fazer com que as especulações cessem. Esse modelo não existe mais no Vasco. O modelo associativo sucumbiu diante da aprovação da SAF. É algo estatutário. O Vasco hoje no seu futebol é da Sociedade Anônima do Futebol, vendido em 70% para 777 e o Vasco restando ainda 30%. Diante dessas situações, há sempre a cultura da cobrança, porque se acostumou a fazer esse tipo de anúncio, esse tipo de contratação, e de repente, nesse momento, não se fala absolutamente nada. Inclusive até prejuízo para o nosso trabalho, porque a gente tem dificuldade de apuração, de buscar notícia, de dar a notícia com assertividade, apesar de sabermos de vários pontos, de várias situações que estão acontecendo, mas nenhuma delas é confirmada. Por exemplo, Júnior Urso, acha-se que ele fechou com o Vasco. Ele saiu dos Estados Unidos, saiu de lá, eu tenho uma informação interna de pessoas de dentro do clube que já me disseram, não, ele vem para potencializar ali a molecada do meio de campo. Questão do Pedro Raul, também tem informação por fora. A mesma situação envolvendo o goleiro Keiler. A mesma situação envolvendo o Davi Terãs. Enfim, tem interesses, mas nada que você possa dizer, o Vasco vai fechar. Não, não tem. Mas o que eu queria discutir com vocês é, de alguma forma, trazer um argumento que me parece claro, absolutamente límpido e claro. Por mais que sejam especulações ou que ainda sejam notícias não confirmadas,
Porque especulação é algo maldoso. Especulação é você trazer uma notícia que não é verdadeira, você trazer um nome. Vamos lá, o Cristiano Ronaldo está fora do United. No dia seguinte você chegar aqui e dizer, olha, eu fiquei sabendo que o Vasco sondou a situação do Cristiano Ronaldo. Isso, se você não tem embasamento, se você não tem informação concreta, isso é fake news, isso é maldade. Isso é muito ruim, isso é especular, apenas para poder, como você faz, muita gente fala isso do mercado financeiro, que você especula uma coisa para a bolsa aumentar. Muita gente fala isso, eu nunca trabalhei com isso, mas já ouvi muita gente falar sobre isso, que existe aí o mercado da especulação para valorizar certas situações. E até, muitas vezes, a especulação no futebol também serve para isso, para valorizar um jogador, valorizar um contrato, valorizar uma venda, valorizar para um clube que quer vender e não quer vender por aquele valor, que quer vender por mais. Então, tem também esse lado da especulação, mas isso é errado. Na visão do jornalismo correto, isso é errado. Você tem alguma fagulha na notícia, você dá. Você tem que ter um embasamento, você tem que ter uma fonte. Isso aí é bastante claro. Mas, falando dos fatos que teoricamente são concretos, e aí é questão de confiar, de que as notícias dadas, essas que eu passei aqui, que muitos companheiros também deram, a questão envolvendo, por exemplo, o Júnior Urso, a questão do Pedro Raul, a questão do Davi Terãs, a questão envolvendo o goleiro Kehler, o Wellington Rato, atacante, todas essas situações realmente acontecem, estão acontecendo, estão sendo faladas, estudadas. Há pessoas no mercado trabalhando para tal. Se vão concretizar ou não, tudo bem. Mas o que eu quero colocar para você? Eu, por exemplo, citei aqui o nome de 5 jogadores. Kehler, Júnior Urso, Kehler, goleiro titular do Inter, Júnior Urso, jogador conhecido, que estava muito bem no Orlando City, já jogou aqui no Corinthians e no Atlético Mineiro, o Davi Teran, jogador do Atlético do Paraná, o Wellington Rato, atacante que jogou muito bem o Campeonato Brasileiro pelo rebaixado Atlético Goianiense, mas fez um bom campeonato. E o Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. São grandes nomes? Não, não tem nenhum jogador de destaque internacional. Não tem nenhum jogador gigantesco, nenhum jogador que talvez pare o aeroporto. Não, não tem. Mas são bons jogadores? São jogadores que trazem uma confiança? Eu acho que sim. E eu fiz questão, porque eu digo isso aqui, de trazer os fatos, porque a gente quer comparar, que é uma questão apenas realmente de boa vontade. Se não, vejamos. Eu fiz um levantamento aqui de uma reportagem do dia 3 de dezembro de 2018, quando o Vasco já tinha contratado os seguintes jogadores: Ribamar, Bruno César, Ian Sassi, Cáceres, Danilo Barcelos, Lucas Mineiro, Felipe Bastos tinha voltado, e o Vasco havia renovado por mais 2 anos com William Maranhão e Luiz Gustavo. Lembra do Luiz Gustavo? O que era zagueiro, lateral direito? Pois bem. No ano passado, no dia 29 de novembro, uma matéria do GE atualizada, o Vasco já havia contratado Luiz Cangá, Edmar, Yuri, Thiago, Gabriel Dias, Lucas Oliveira, Quinteiro, Luiz Henrique, perdão, Lucas Oliveira veio depois, Quinteiro, Luiz Henrique, Zé Gabriel, Bruno Nazário, o Everton, Isaac, Anderson Conceição, Vitinho, Getúlio e Matheus Barbosa. Haviam chegado depois o Raniel, o Boza, o Eric, o Zé Vitor e o Lucas Oliveira. Deu para perceber? O Vasco, a essa altura do campeonato, tinha contratado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jogadores. E ainda chegariam os depois jogadores de destaques de campeonato estadual, como o Eric, como o Zé Vitor, como o Lucas Oliveira. E o Boza veio no final, quando o Vasco precisava de um zagueiro. E em 2018, o Vasco trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trouxe mais gente. A reportagem não está totalmente atualizada. Se você não consegue ver diferença, olha,
desculpe, eu consigo ver a diferença. Até nos nomes que estão sendo colocados hoje, se você não vê que há um diferencial de patamar, ninguém sabe quais são os jogadores que o Vasco vai contratar. Ninguém sabe. Se vier um Mateuzinho, lateral direito do Sampaio Correia, estaria no nível desses aqui, ok? Por mais que seja uma revelação. Nível que eu digo, não técnico, porque tem que ver jogando, mas principalmente nível de aposta, desconfiança. Se viesse, por exemplo, o Bissoli, da mesma forma, mesmíssima forma, concordo plenamente. Mas, se a gente for colocar numa mesma panela, mesmo esses jogadores que vêm em apostas, no ritmo de apostas, será que não dá para achar que esses jogadores foram muito bem avaliados por conta desses aqui que estão sendo especulados? Porque esses aqui, como Pedro Raul, como Terãs, como Júnior Urso, como Kehler, como Wellington Rato, não são uma prateleira maior do que esses outros que eu falei aqui? Vocês podem discordar, não tem problema nenhum. Não tem um pensamento um pouco maior, não tem uma carga um pouco maior, que, de alguma forma, você acredita até que as apostas, que são apostas, concordo? Eu não concordo quando falam um negócio de refugo, que aí eu acho sacanagem. Refugo, para mim, é o jogador que é reserva do reserva. Se você traz o Mateuzinho, que fez uma boa temporada pelo Sampaio Correia, quinto colocado no Campeonato Brasileiro, se você traz o Gabriel Poveda, artilheiro da Série B, se você traz algum destaque do Ituano, que seja, para composição de elenco, se você traz um jogador que disputou bem a Série B, aquele meio atacante que está se especulando, que era do Sport Recife, Gustavo, se você traz esse tipo de jogador, claro que você vai ficar sob o signo da desconfiança, porque você vê um investimento grande para contratar esse tipo de jogador. Qual é, lógico, o pensamento? Porra, mas vai contratar esse jogador? Lembrar que o Vasco precisa fazer um elenco novo, porque o elenco do Vasco em 2022 não pode jogar em 80% o campeonato da Série A no ano que vem. Esses jogadores que estão aqui, veja bem, Edmar renova porque tem que renovar, mas dificilmente vai ficar. Yuri, Thiago e só. E o Anderson Conceição. São 3. 3 de quase 20. Então, para contratar 20 assim, só porque no passado, quando a gente falava desses caras, o comentário era: porra, mas esses jogadores não são conhecidos, pô, não sei o que, bom, não, o Thiago é bom, pô, fulano é bom. Eu me lembro em 2018, quando chegou o Bruno César, nossa, foi uma ode. O Bruno César era o chuta-chuta. Jogador sem nenhuma capacidade física de jogar. Jogador sem nenhuma condição. Exposto. Na apresentação ele tirou a camisa para botar, ele estava com um pneuzinho de barriga. Mal fisicamente. Eu me lembro que estreou num jogo em Bangu. Foi uma vergonha. E nunca jogou bola no Vasco. Jogou uma partida contra o Fluminense que fez um gol de falta. Brigando contra a balança. Aparecendo com um negócio de churrasco do lado. Não casou com o Vasco. Absolutamente. Igual o Maxi Lopes. Fez um 2018 ótimo. Conseguiu. Em 2019 não sei o que houve. Problema e não renovou do jeito que ia renovar. Não aconteceu. Acabou desleixando. Eu me lembro a final contra o Flamengo. Uma vergonha. Uma vergonha. Jogador gordo andando dentro do campo. Ainda causou uma confusão danada. Que saiu brigado como o ex-presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Enfim, esse tipo de jogador que passou pelo Vasco. Esse tipo de jogador. E aí hoje, quando a gente vai para um outro lado discutir, a gente pensa o seguinte: tem alguma coisa diferente. Se na cabeça de vocês não tem, eu vou respeitar, óbvio. Eu só estou trazendo nomes e números que me comprovam claramente de que há sim, pelo menos na mentalidade, e volto a dizer, concordo com vocês quando vocês dizem, não, deixa concretizar, ótimo, exato. Mas pelo menos no aspecto nome, porra, tá muito melhor, gente. Vamos trazer para a questão do ano passado, do executivo. A gente trouxe o Carlos Brasil para ser o auxiliar, o diretor. Tentou Alexandre Matos, não deu. Tentou Rodrigo Caetano, também não foi. E acabou ficando. E aí veio no bojo o Zé Ricardo, sendo que o Zé Ricardo foi contratado primeiro do que o Carlos Brasil, o técnico. Primeiro.
pelo presidente Jorge Salgado, mais uma vez botando os pés pelas mãos, enfim, muito mal na gestão do futebol, amadorístico demais, e acabou ficando o Zé Ricardo e ficou por isso mesmo, e vida que segue foi. Então, é difícil a gente não ver uma diferença clara. Flávio, não tem ninguém contratado. Quem vai dizer que o treinador não vai ser igual ao Zé Ricardo? Bom, eu espero que não. Pelo menos os nomes, e treinador está cada vez mais fechado em termos de nomes. Só se sabe de perfil, mas nomes não se falam. Sabe-se o nome do Abel, que seria diretor técnico. Um cara que é um cargo que o Vasco vai ter em 2023. Pode ser o Abel, mas pode ser qualquer outro. O Abel está fechado, mas depende de avais. Mas o Abel é um cara que já mostra uma ideia diferente de ter alguém dentro do vestiário com nome, com peso, que possa estar junto do treinador nessa briga do dia a dia. Então, se não há uma diferença do que se pensa hoje com 3 meses de SAF, 3 meses, gente. 3 meses de SAF. Se não há uma diferença, eu não vou concordar com vocês. Para mim é nítido, é claro, volto a dizer, concordo com quem diz, tem que fechar. Mas se fechar, esses jogadores que eu estou falando, e se não fossem esses, mas forem outros do mesmo nível, do mesmo diapasão, se não é algo diferente na cabeça de vocês, valha-me Deus, gente. Valha-me Deus. Comparar, quer que eu repita? Cangá, Edmar, Bosa, Eric, Zé Vitor, Gabriel Dias, Lucas Oliveira, Quinteiro, Luiz Henrique, Zé Gabriel, Bruno Nazário, Everton, Isaac, Raniel, Vitinho, Getúlio, Matheus Barbosa. Tirei Yuri, Thiago Rodrigues e Anderson Conceição. 2018, Ribamar, Bruno César, Ian Sassi, Cáceres, Danilo Barcelos, Lucas Mineiro, Felipe Bastos, já tinha o Erle de 2018 que permaneceu, William Maranhão e Luiz Gustavo renovados. Não dá para ver a diferença? Não dá para ter um pouco mais de boa vontade em achar que mesmo que não tenha acontecido nada, e ó, tô concordando com vocês, tá? Vocês dizem que eu discordo muito, tô concordando, mesmo que não tenha ainda aparecido nada. Mas só o noticiário já não tá, não dá para vocês perceberem alguma coisa assim no ar que tá diferente? Não dá para ver que tem algo no ar aí que poxa, não, peraí. Pô, cara, se esses caras fecharem é muito melhor. Muito melhor ou não? Será que não, gente? Aquele time do início do ano de 2018 que a gente tinha Paulão, Eraso, que foi jogar Libertadores 2018, lembra? Paulão, Eraso, Rildo. Peraí, gente. Se não é alguma coisa um pouco melhor, sinceramente, concordo, porque é cultural, apesar de discordar da maneira, mas concordo, vou dar a mão à palmatória. O torcedor está ansioso, o torcedor está angustiado, porque ele está acostumado com isso. Ele vai entrar no ritmo, ele vai entender como é que vai ser isso. É porque é um primeiro choque. A partir das próximas vezes não vai ser tão chocante assim, porque as coisas vão estar andando e ele vai estar acostumado com o ritmo. Mas se você não vê minimamente uma diferença no que está acontecendo para aquilo que aconteceu, poxa, gente, me desculpe, eu vou discordar de vocês. Acho que hoje, pelo menos de esperança e expectativa, é muito maior do que a gente tinha há alguns anos atrás. Eu não tenho nenhuma dúvida. É isso. A gente vai ter daqui a pouco o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E à noite, lá no canal Atenção Vascaínos, eu vou estar com o pós-jogo. A nossa live tradicional de segunda vai ser o pós-jogo para a gente analisar o jogo do Brasil contra a Suíça, esperando uma grande vitória da seleção brasileira. E vamos falar de Vasco também, porque é uma semana importante. Quinta-feira o Paulo Brax está chegando de volta ao Brasil, com expectativa aí, vai faltar uma semana para a coletiva, para o anúncio, enfim, para que a gente saiba das novidades. O torcedor está muito ansioso, enfim. A gente vai conversar, vai trazer muita coisa durante o dia de hoje. Em nome da Easy Cassino, quero ver, hein? Aqui embaixo, primeiro comentário, vai lá, faz seu cadastro, usa o bônus AV 2022, está aqui do ladinho, para você conseguir ganhar o seu dinheiro, dobrar a sua aposta, fazer brincadeiras legais, jogos bacanas, façam isso, é muito legal, é muito interessante. A Easy Cassino é parceira aqui do canal AV+. Grande abraço,
Um ótimo dia para vocês e boa vitória do Brasil. Vamos lá, Brasil. Abração. Tchau, turma.